a história do livro de Juízes. O livro de Juízes da Bíblia narra a história de Israel após a morte de Josué. Sem um rei, o povo alternava entre obedecer a Deus e se afastar dele, caindo em opressão. Deus então levantava líderes, chamados juízes, para libertá-los. Entre eles estavam Débora, Gideão e Sansão. O livro mostra as consequências da desobediência e a misericórdia divina. Seu autor é desconhecido, mas pode ter sido Samuel. O livro de Juízes está no Antigo Testamento da Bíblia, logo após o livro de Josué. Durante o período relatado no livro, os israelitas frequentemente se afastavam de Deus, adorando outros deuses e caindo em pecado. Como consequência, eram dominados por inimigos e sofriam opressão. Quando se arrependiam e clamavam a Deus, ele levantava líderes chamados juízes para libertá-los. Esse ciclo de pecado, sofrimento, arrependimento e libertação se repete várias vezes ao longo do livro. O autor de Juízes não é identificado, mas muitos estudiosos indicam que pode ter sido o profeta Samuel. O livro cobre um período de cerca de 300 anos da história de Israel, antes do estabelecimento da monarquia. Entre os principais juízes estão Débora, uma profetisa que liderou Israel na vitória contra os cananeus; Gideão, que, com um pequeno exército, derrotou os midianitas confiando em Deus; e Sansão, um homem de força extraordinária, que lutou contra os filisteus, mas caiu devido às suas fraquezas pessoais. Além desses, há outros juízes que também desempenharam papéis importantes na história do povo de Israel. O livro de Juízes ensina que quando o povo obedece a Deus, é abençoado, mas quando se afasta, sofre as consequências. Mostra também que Deus é misericordioso e sempre está pronto para resgatar aqueles que se arrependem. Uma das frases mais marcantes do livro é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21 e 25. Isso reflete um tempo de desordem moral e espiritual. Juízes nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e as consequências da desobediência, além de mostrar como Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. O livro de Juízes, autoria, autor desconhecido, possivelmente o profeta Samuel. Número de capítulos, 21 capítulos. Propósito: mostrar o ciclo de desobediência, opressão e libertação de Israel, e a fidelidade de Deus em levantar líderes para resgatá-los. Temas principais: obediência e desobediência a Deus, consequências do pecado, misericórdia de Deus, liderança, idolatria e justiça de Deus. Histórias importantes: a liderança de Débora e Baraque. Capítulo 4 e 5. A vitória de Gideão sobre os midianitas. Capítulos 6 a 8. A história de Sansão e Dalila, capítulos 13 a 16. O caos moral e espiritual de Israel. Capítulos 17 a 21. Ensinamentos: a fidelidade a Deus
traz bênçãos, mas a desobediência traz sofrimento. Deus é misericordioso e responde ao arrependimento do seu povo. Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Sem liderança e obediência a Deus, a sociedade se torna caótica. Personagens principais: Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Dalila, Baraque, Abimeleque. Mensagem: o livro de Juízes mostra que o afastamento de Deus leva à destruição, mas seu amor e misericórdia sempre estão disponíveis para aqueles que se arrependem e buscam a sua vontade. Qual o propósito do livro de Juízes? O propósito do livro de Juízes é mostrar o ciclo espiritual de Israel naquela época: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Ele destaca como a desobediência a Deus levou o povo à idolatria e ao sofrimento, mas também como Deus, em sua misericórdia, levantou juízes para resgatá-los. O objetivo é ensinar sobre as consequências do afastamento de Deus e a importância da fidelidade. Além disso, o livro revela a necessidade de uma liderança justa, preparando o caminho para a futura monarquia. Quem escreveu o livro de Juízes? O autor do livro de Juízes não é identificado na Bíblia. Na tradição judaica, e alguns estudiosos sugerem que o profeta Samuel pode tê-lo escrito, pois ele foi um dos últimos juízes e viveu na transição para a monarquia. O livro foi provavelmente compilado a partir de relatos orais e escritos de diferentes épocas. Os juízes de Israel em ordem cronológica. Os juízes de Israel foram líderes escolhidos por Deus para libertar o povo da opressão inimiga. Em ordem cronológica foram Otiniel, Eude, Sangar, Débora com Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom e Sansão. Cada um liderou Israel em tempos de crise, guiando o povo à vitória. Juízes termina com caos moral e social, pois Israel vivia sem rei, fazendo o que queria. Isso preparou o caminho para a monarquia, com Saul como primeiro rei. Ordem, nome do juiz, tribo, detalhes, anos de opressão, período de governo. Primeiro, Otoniel, Judá, primeiro juiz de Israel. 8 anos de opressão, reinou por 40 anos segundo Eude. Benjamim, assassino de Eglon, rei de Moabe, 8 anos de opressão, reinou por 80 anos. Terceiro Sangar, desconhecida, matou 600 filisteus com uma aguilhada. Não mencionado. Quarto, Débora, Efraim profetiza e líder na batalha contra Sísera. 20 anos de opressão, reinou por 40 anos. Quinto, Gideão, Manassés, liderou 300 homens para derrotar midianitas. 7 anos de opressão, reinou por 40 anos. Sexto, Tolá e Sacá, juiz após Abimeleque, trouxe paz a Israel. Não mencionado, reinou por 23 anos. Sétimo, Jair, Gileade, teve 30 filhos e 30 cidades em Gileade. Não mencionado, reinou por 22 anos.
Oitavo Jefté Gileade fez um voto trágico após vitória. 18 anos de opressão. Reinou por 6 anos. Nono Ibissã. Zebulon teve 30 filhos e 30 filhas. Não mencionado. Reinou por 7 anos. 10º Elon. Zebulon julgou Israel durante um período pacífico. Não mencionado, reinou por 10 anos. 11º Abidom. Efraim teve 40 filhos e 30 netos. Não mencionado, reinou por 8 anos. 12º Sansão Dan, conhecido por sua força, lutou contra filisteus. 40 anos de opressão, reinou por 20 anos. 13º Eli, Levi, sacerdote e juiz. Seus filhos foram ímpios. Não mencionado, reinou por 40 anos. 14º Samuel, Levi, Efraim. Último juiz, ungiu Saul e Davi como reis. Não mencionado, reinou por 5 anos. Resumo do livro de Juízes, capítulo por capítulo. Capítulos 1 a 3. O ciclo de pecado e libertação. Após a morte de Josué, Israel se afastou de Deus e começou a adorar ídolos. Como consequência, Deus permitiu que fossem oprimidos por nações inimigas. No entanto, quando o povo clamava, Deus levantava juízes para libertá-los. Esse ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação se repete ao longo do livro. O primeiro juiz citado é Otniel, seguido por Eude e Sangá, que salvaram Israel de seus opressores. Capítulos 4 e 5. Débora e Baraque. Vitória sobre os cananeus. Débora, profetisa e juíza, liderou Israel ao lado de Baraque contra Jabim, rei de Canaã. Deus entregou o exército inimigo nas mãos de Israel, e o comandante cananeu Sísera foi morto por Jael, uma mulher corajosa. O capítulo 5 contém o Cântico de Débora, um hino de louvor pela vitória. Essa história destaca o papel das mulheres na liderança e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas quando o povo confia em Ele. Capítulos 6 a 8. Gideão e a luta contra os midianitas. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas, apesar de sua insegurança. Com apenas 300 homens, ele derrotou um exército numeroso, mostrando que a vitória vem de Deus, não da força humana. Após a conquista, Israel quis fazer de Gideão um rei, mas ele recusou. No entanto, sua família sofreu as consequências da idolatria, reforçando a importância da fidelidade a Deus mesmo após as vitórias. Capítulo 9. Abimeleque e o caos na liderança. Abimeleque, filho de Gideão, tentou se tornar rei de Israel, matando seus próprios irmãos. Seu reinado foi marcado por violência e traição, terminando tragicamente quando uma mulher jogou uma pedra de moinho sobre sua cabeça. Sua história ensina que o poder buscado de forma egoísta e injusta leva à destruição. Além disso, mostra o perigo de líderes que ignoram a vontade de Deus e governam somente para benefício próprio. Capítulos 10 a 12. Jefté e o voto precipitado. Jefté foi escolhido como juiz para libertar Israel dos amonitas. Antes da batalha, ele fez um voto impensado a Deus
prometendo sacrificar a primeira pessoa que saísse de sua casa, caso vencesse. Sua filha foi a vítima desse voto imprudente. Essa história ensina a importância de pensar antes de fazer promessas a Deus e mostra como a impulsividade pode ter consequências trágicas, mesmo quando se busca fazer o bem. Capítulos 13 a 16. Sansão e a luta contra os filisteus. Sansão foi escolhido por Deus desde o nascimento para ser um nazireu e lutar contra os filisteus. Ele tinha uma força sobrenatural, mas também grandes fraquezas, como sua paixão por mulheres estrangeiras. Dalila o traiu, revelando o segredo de sua força. Ele foi capturado, mas no final se sacrificou, derrubando o templo dos filisteus. A vida de Sansão mostra que Deus pode usar até os mais imperfeitos para cumprir seus planos. Capítulos 17 a 21. A decadência moral e espiritual de Israel. Os últimos capítulos de Juízes mostram o quanto Israel estava distante de Deus. A idolatria crescia e havia violência sem controle, como na guerra civil entre as tribos de Israel e os benjaminitas. O livro termina com a frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo, aos seus próprios olhos. Juízes 21 e 25. Isso destaca a necessidade de um rei justo e, principalmente, da obediência a Deus. O que podemos aprender com o livro de Juízes? O livro de Juízes nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida espiritual e cotidiana. Aprendemos que a desobediência a Deus traz grandes consequências. O ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação vivido por Israel mostra como se afastar de Deus pode levar a sofrimentos, mas que, ao se arrependerem, o povo sempre experimentava a misericórdia de Deus. Outra lição importante é que Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Juízes como Débora, Gideão e Sansão tinham falhas, mas Deus os escolheu para libertar Israel, demonstrando que ele trabalha através das limitações humanas. Vemos a importância de uma liderança justa e fiel. A falta de liderança clara e a desobediência resultaram em caos e confusão entre as tribos de Israel. Isso nos ensina sobre a necessidade de líderes comprometidos com os princípios de Deus. O livro de Juízes nos alerta sobre os perigos da idolatria e da conformidade com os padrões do mundo. Ele nos desafia a permanecer firmes na fé, confiando em Deus, e não seguir o que parece certo aos nossos próprios olhos, mas à luz da sua palavra. Principais lições do livro de Juízes. A desobediência tem consequências. O afastamento de Deus levou Israel à opressão e sofrimento. Deus é misericordioso. Sempre que o povo se arrependia, Deus enviava um libertador. Deus usa pessoas imperfeitas. Juízes como Gideão e Sansão tinham falhas, mas foram usados por Deus. A idolatria é destrutiva. Adorar outros deuses levou Israel à ruína moral e espiritual. A liderança fiel é essencial.
A falta de governantes justos trouxe desordem e pecado. Seguir apenas o próprio coração é perigoso. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Juízes 21 e 25. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que preparei com tanto carinho. Se você achou as informações úteis, não esquece de deixar aquele like especial. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. Quero agradecer especialmente você que ficou até aqui. Isso significa muito para mim. É por causa de pessoas como você que eu me dedico tanto a criar conteúdo cada vez melhor. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.